Oi, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso processo de compra da nossa casa. Vocês estão vendo aqui, né, que a gente já está gravando aqui na nossa casinha. Pelo Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente, o nosso cantinho. Nós compramos essa casa tem oficialmente uns 6 meses, Maio, junho, julho, agosto, 4 meses. 4 meses. Oficialmente 4 meses, mas o nosso processo ele começa mais ou menos em setembro do ano passado. Começou em novembro. Novembro do ano passado? Novembro de 2023. E a gente veio contar para vocês até. não só esse processo, mas também dar algumas dicas, né, com relação ao... Foi rápido? Não, foi mega demorado, na minha opinião. Ansiedade. Mas também dar algumas dicas, falar, né, um pouquinho mais sobre o nosso processo, porque pode ajudar muita gente. Inclusive dizer para vocês, acho que o foco desse vídeo é falar que é possível, que dá para financiar a casa pelo Minha Casa Minha Vida. Não vou dizer independente de renda, mas tem alguns critérios, né? Mas mesmo uma pessoa com uma renda um pouco mais baixa consegue entrar no site, consegue fazer o processo lá para liberação do crédito e consegue conquistar o sonho da casa própria, né? Através do Minha Casa Minha Vida. Então, um geralzão do que aconteceu com a gente foi que nós já estávamos vendo a necessidade, para início de conversa, de trocar de casa. A casa onde nós morávamos era uma casa pequena, um pouco apertada. Para nós dois era tranquilo, mas aí chega a Liz Helena, a casa, além do Felipe, né, que já estava com a gente, quando estávamos só nós dois era tranquilo, com o Felipe ficava um pouquinho apertado, mas com a chegada da Liz, aí mesmo que nós vimos a necessidade de um espaço maior, de uma casa maior, porque uma criança, o Fio, por ser mais velho, não tinha tanto esse negócio de criança fazendo bagunça, né? O Felipe ficava parado no quarto, né? Exato, ele tinha um cantinho dele, ficava lá no cantinho dele. Mas com a Liz, essa necessidade aumentou, porque ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular, ela quer fazer a bagunça dela, e nós não tínhamos muito espaço para ela fazer tudo isso, ainda né? Tinha o cachorro. Ainda tinha o Atos, exato. Ainda tem o cachorro, que tá até por aqui, daqui a pouco ele aparece nesse vídeo. E então porque eu falei setembro, porque foi mais ou menos quando a gente começou a dar uma olhada no site do Minha Casa Minha Vida, fazer algumas simulações e tudo mais. Só que oficialmente em novembro, através de um amigo que é corretor, nós começamos a ver algumas casas, e uma das primeiras casas que nós visitamos foi essa casa aqui, né? Foi a primeira e a única. Não, a gente chegou a olhar outras casas. Depois. Eu tenho aqui Mas as datas. A gente viu essa casa e logo de cara a gente já gostou. A gente já tinha visto as fotos na internet. Isso aí. E marcamos uma visita e gostamos muito da casa. Foi no dia 13/11 de 2023, né? Novembro. Que nós vimos, 13 de novembro, que nós vimos essa casa aqui. Nesse dia nós trouxemos o meu pai também, né, para dar uma olhada, porque meu pai... Não, nesse dia a gente veio sozinho, teu pai Não, veio depois. a gente veio com meu pai já na primeira vez. E nós trouxemos ele porque meu pai tem um pouco de noção, né, de obra, estrutura, essas coisas, e aí para ajudar a gente a ver se tinha alguma estrutura da casa que estava, enfim, de alguma... Sim. É porque a gente financiou casa usada, que é uma novidade do Minha Casa Minha Vida. Isso agora aí. tem essa possibilidade, né? Não precisa ser imóvel novo. Isso, de você financiar uma casa usada. Isso. Aí nós trouxemos meu pai ajudou, olhou tudo direitinho e nós gostamos muito dessa casa, chegamos a olhar outras na internet, só que por incrível que pareça, todas as casas que nós olhávamos não era o que a gente queria numa casa. Nós precisávamos de 2 quartos no mínimo, né? Precisávamos de área para o cachorro, precisávamos de estacionamento. Precisava de um quartinho para eu montar o meu estúdio, Exatamente. que na verdade já tinha, né? Que na outra casa usava um dos 2 quartos ou um lugar dentro da casa onde o Léo pudesse montar o estúdio dele. Um espaço que não atrapalhasse ninguém, não tirasse a privacidade de ninguém também. Exatamente. E aí nós chegamos nessa casa que nós temos sala, 3 quartos praticamente, né? São 2 quartos e um lá nos fundos, uma cozinha, um banheiro, uma área de serviço com uma lavanderia, né? Que na verdade ela é dividida em 2 áreas, então você tem uma área de serviço e uma que a gente chama de quintal. Que é um espaço legal também, bem grande, exato. Nos fundos. E a garagem na parte da frente da casa. E a garagem na parte da frente, exatamente. E nós resolvemos seguir o processo nessa casa. E aí vem a nossa primeira decepção, né?
o que deixou a gente extremamente triste, foi um momento bem chato, que foram os donos da casa que resolveram de trocar de corretora. Não, na verdade não foi isso não. Na verdade, a gente quando viu essa casa, quando a gente viu essa casa aqui, a gente viu a casa por 2 corretoras. Exato. E aí na primeira corretora, que foi que a gente tentou fechar o negócio, a gente estava muito afim da casa, o que aconteceu foi que logo no início do processo, depois que a gente mandou a documentação, esperando a Caixa aprovar, eles aumentaram o preço. Isso aí, eles tentaram aumentar o preço, só que nós já estávamos vendo tudo. E aumentou consideravelmente. Exato. Né? Nós já estávamos vendo tudo com aquele preço, né? Tentando financiamento naquele preço e tudo mais, e nós já estávamos até... Certo, né? A gente queria casa, tanto que a gente comprou, a gente tá aqui, a gente vai chegar nessa pois parte. É. Tanto que nós já estávamos juntando dinheiro para dar de entrada, sim, pensando já no valor que eles tinham colocado nesse primeiro site, né? Aproveitando que você falou da coisa da entrada, para quem quer, quando a gente vai contar a nossa história, que a gente vai dar algumas dicas para vocês. Para quem quer financiar uma casa usada ou não pelo Minha Casa Minha Vida, você consegue um imóvel até 180 mil sem entrada. Isso. E ainda consegue um subsídio. Um subsídio de quase 50 ou 55 mil. Pode ser que mude as regras da Caixa no momento dessa gravação, mas no nosso tempo, há 6 meses atrás, foi assim. Mas se você comprar acima de 180, o subsídio começa a reduzir e aí a Caixa começa a pedir uma entrada para você. Exato. Foi o que aconteceu com a gente. Conforme for aumentando o valor, ela vai pedindo mais de entrada e vai zerando o subsídio. Cada vez mais ela vai diminuindo o subsídio. Chega ao ponto de não conseguir subsídio nenhum, né? No nosso caso, a gente só conseguiu 1.000 e pouquinho de subsídio. Isso na primeira simulação nós não conseguimos subsídio nenhum. Dando o valor de entrada sem subsídio, mas na segunda simulação, por conta da renda e tudo mais, a gente já tinha direito ao subsídio. É importante também ressaltar que você só consegue financiar se você tiver uma renda familiar até R$8.000. Dentro desses R$8.000 tem 3 faixas, 2 salários mínimos, que é a primeira faixa, para você poder financiar. Isso é renda da família, tá? 2 salários mínimos, eu acho que o outro é 3 ou 4 mil e pouco, e a última é R$8.000, no máximo R$8.000. Passou de uma renda familiar de R$8.000, já, por mais que você faça pela Caixa, vai ser um financiamento comum, não vai entrar nos critérios do Minha Casa Minha Vida. E o bom de ser pelo Minha Casa Minha Vida é que a gente tem uns juros baixíssimos, né, comparado ao financiamento normal. Exato. Pela Caixa mesmo, né? Nós fizemos a simulação dentro do Minha Casa Minha Vida e fora, e os juros muda de, sei lá, 3% para 8%, 9%. São mudanças bem radicais de juros. Acho que o real nosso foi 6,7% de juros pelo Minha Casa Minha Vida, e fora do Minha Casa é quase 13%. Isso. Então um juros bem grande, né? Pois é. A mudança, né, dentro e fora do programa é muito grande. E o bom do programa é esse, né? Que a Caixa facilita para você, aumenta tempo, reduz parcela, tudo para que você possa conquistar o seu imóvel com um pouco mais de conforto, né? Sem precisar se enrolar, facilidade essa palavra, sem precisar se enrolar essas coisas. Então teve isso, né? Eles queriam aumentar o valor da casa, nós batemos o pé, falamos que não ia aumentar, que não íamos pagar mais, e aí eles simplesmente tiraram a casa da corretora aonde nós estávamos vendo. Isso. E aí com isso nós tentamos outras casas, chegamos a ver uma outra casa, inclusive aqui perto de onde nós estamos morando hoje. Vimos outras casas, corremos atrás de outra forma e mesmo assim nada parecia que contemplava aquilo que a gente queria. Nossa, pois é. Nada. Até a casa aqui no final da rua, tecnicamente contemplava o que a gente precisava. Isso. Não tinha garagem, mas tinham todos os outros espaços que nós precisávamos. Só que a gente sentiu meio enclausurado na casa, ela não tinha muita circulação. Tinha até um terraço legal, tinha um terceiro quarto lá no terraço, que é o que eu precisava para fazer o estúdio. Inclusive o quarto lá no terraço é maior do que onde está o meu estúdio hoje, atualmente, né? Exatamente. Mas é isso. E acabou que a gente lembrou, depois que a gente começou a procurar outras casas, a gente lembrou que a casa estava em outra corretora. Isso. Essa casa que os donos aumentaram o valor, né? Então a gente entrou em contato com outra corretora. A gente não quis falar nada no início, a gente nem entrou muito em detalhe com a nova corretora, mas a gente falou, a gente já conhece a casa, já visitamos,
vimos por outra corretora, o que aconteceu não interessa, a gente tem interesse em comprar a casa, nem precisa marcar a visita, a gente não marcou visita, só enviou os documentos. Exato, só segue o que a gente já conhecia, acabou que pela outra corretora deu certo. E a gente comprou pelo valor anunciado. Exatamente. Na outra corretora eles chegaram a aumentar o preço também, só que na hora que nós falamos com eles, a gente falou, ó, já estava vendo na outra corretora por esse preço mais barato. Se vocês querem vender, vai ser por esse preço mais barato, não importa a corretora, mas vai ser por esse mais em conta. Acabou que a gente teve que fazer uma proposta, né? Exato. A gente aumentou em R$5.000 o valor da casa, mas a gente conseguiu comprar pelo valor anunciado mais 5 mil. Exato. Então, fazer uma proposta. Então, no final das contas, nós conseguimos fazer todo o procedimento pela segunda corretora, né? Onde eles anunciaram. E aí começou toda a parte burocrática, que é uma partezinha chata, que é o que a gente fala que demora. Porque é um vai e vem de documentação que, olha, é muita burocracia. Primeiro, a Caixa pede para você enviar todos os documentos, comprovação de renda, né, carteira de trabalho, os últimos 3 meses do contra-cheque. Contra-cheque. Se você tiver aquele fundo de garantia, o comprovante FGTS, né, o comprovante do FGTS, aonde você mora hoje, enfim, eles vasculham praticamente a sua casa, a sua vida inteira, te pede todos os documentos possíveis e impossíveis para que você possa colocar no site e eles te liberarem a carta de crédito, né, o crédito. A única coisa que a gente não sabe é se pode financiar com o nome sujo, né? Essa informação a gente não tem se não tiver no SPC. Pois é. Mas aí depois que nós fizemos todo esse procedimento, eles liberaram o crédito pra gente. E aí vem uma outra parte que também é extremamente burocrática, que são as taxas, né, que você acaba pagando, todas as transferências que precisam ser feitas. Porque como pelo Minha Casa Minha Vida, você só consegue financiar casas que são registradas na prefeitura. Então todas as casas têm o RGI, que é o documento de registro delas na prefeitura. E aí você precisa transferir toda essa documentação para o nome dos novos compradores. E toda essa taxa, essa papelada, quem paga é quem está comprando. Uma dica que para a gente facilitou muito foi ter usado uma corretora como intermediadora, porque se a gente não tivesse uma corretora, a gente teria que fazer toda essa movimentação junto com os donos dos imóveis, né? Então, se você já conhece essa parte de processos, documentação, sabe como funciona, de repente até trabalha na área, beleza, você pode fazer você direto com os donos dos imóveis. Mas se você não tem experiência nenhuma, eu aconselho comprar uma casa, se for usada, né, pela corretora. Agora, se for nova, vai ser direto lá com a empreiteira, sei lá como é que fala, e a Caixa. Mas se for comprar casa usada, que agora é uma novidade da Caixa, eu aconselho uma corretora. E não precisa ir na Caixa. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a casa, ver a casa do seu gosto, conversa com a corretora, e a corretora normalmente também tem alguém da Caixa Econômica que auxilia ela nesse processo. Que já faz esses links todinhos. A gente até pensou em fazer o processo ao contrário, né? Primeiro ir na Caixa para pedir a liberação do crédito. Só que o ideal mesmo, até na Caixa nos orientaram isso, é que você veja a casa, resolva qual casa que você quer comprar, feche também, né, todos os valores da casa, né? Se os vendedores quiserem aumentar, diminuir o preço, fecha tudo primeiro. Depois que tiver tudo fechado, aí sim você vai na Caixa pedir a liberação do crédito. Você não, né? No caso, a corretora que está te atendendo. Só para vocês terem noção, a gente começou esse processo no dia 13/11, né, que na verdade foi um pouco antes, porque teve todo aquele primeiro contato com a corretora, a primeira corretora. Dia 13/11 foi só o dia mesmo que nós viemos ver a casa, mas nós só demos de fato o pontapé inicial para a compra dessa casa no dia 13 de janeiro, ou seja, 2 meses depois. No dia 13 de janeiro, nós fomos até a corretora nova e assinamos o contrato de compra e venda da casa, que é um contrato preliminar que a corretora faz só para garantir que realmente quem está vendendo quer vender e quem está comprando quer realmente comprar. É só um contrato que você fecha com a corretora e eles colocam algumas informações do tipo, só pode pegar a chave no final do processo, em que momento, né, eles vão passar a chave para você, enfim, essas coisas. No nosso caso, só entregaram a chave depois que os donos receberam o dinheiro do financiamento pela Caixa. Pois é. E aí, falando um pouquinho para vocês das taxas, a primeira taxa que a gente pagou foi a vistoria da casa, né, que foi em engenharia. Eu tô lendo aqui porque eu anotei tudo que a gente teve que pagar. R$750. Em 2 vezes, não foi Rio isso? de Janeiro, tá bom? Não, só uma vez. Só uma vez? É Rio de Janeiro, tá, gente? A gente tá passando os valores do município do Rio de Janeiro. Pode ser que seja diferente na sua cidade. Pois é. E aí, depois da engenharia, o engenheiro vem na casa para fazer uma vistoria para saber se a casa está mesmo em condições de habitação, né, de moradia.
No dia 31 de janeiro, nós fizemos a primeira parte da transferência, que no caso do valor total que a gente paga para os vendedores, você tem que dar uma porcentagem logo no início, que foram 20 mil reais. Foi 20 mil reais. Fizemos a transferência e aí a partir daí começou a correr toda a documentação, tudo. E dos documentos que a gente precisou pagar, você lembra todos os preços? Não lembro todos não, mas a gente pagou quase 14 mil reais só de documentação, RGI, toda a documentação que a gente faz por fora ali, tem que levar no cartório, aguardar todo o processo, deu quase 14 mil reais que a gente teve que se preparar, porque a corretora já tinha falado pra gente que ia dar entre esse valor e 15 mil, e foi realmente por aí que a gente gastou mais ou menos. Então já separa esse dinheiro para você que vai financiar um imóvel. E aí foi o que eu falei, essa documentação realmente ela é paga por quem está comprando, né? Não tem nem como o vendedor pagar de alguma forma. E a Caixa também não te ajuda 100% a pagar essa documentação. A única coisa que acontece é que se você estiver comprando o seu primeiro imóvel, se é o seu primeiro financiamento, algumas dessas taxas caem 50%, né? No caso, eu acho que é o RGI, cai 50%. Que você paga só 50%. Mas isso aí você tem que ficar, se você optar por corretora, fica em cima da corretora, porque eles podem não botar esse desconto para você, então tem que ficar muito esperto mesmo. Tem que ficar falando mesmo com eles. Olha, eu vi na internet que tem um desconto para primeiro imóvel, na documentação, porque aí você deixa meio que sem saída, né? A gente tem que aplicar esse desconto. Mas é a Caixa que dá esse desconto. Pois é. Aí aqui, nós assinamos o contrato da Caixa, mais os encargos em torno de 4 mil reais. 50% do cartório, que é a documentação, né, o ITBI e o RGI, que são esses documentos que transferem para o nosso nome, que também foi em torno de 4 mil reais. 8 já. E o registro do cartório, que é esse de transferência, e a taxa bancária, que é um valor também que você paga na taxa, que o nosso foi de 1.000 e uns quebradinhos, mas ele pode chegar até uns 3, 4 mil reais. Mas o nosso foi 1.000 e pouco, né? E foi ITBI, Caixa, Registro e Certidão, exatamente. Nós pagamos toda essa taxa e realmente foram valores altos, e esse valor você precisa ter guardado além do valor que você diz que dá de entrada e o financiamento depois que você vai pagando ao longo do tempo. E o financiamento da Caixa, ele é regressivo, né? Você começa com um valor mais alto, no caso, a gente começou pagando uma parcela de 1.290 mais ou menos, e aí meses depois a nossa parcela já está em 1.230, então ela vai caindo conforme você vai pagando a parcela. E assim, você vê que é muito acessível mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente comprou o imóvel, depois que a gente fez todo o processo, a gente precisou dar 80, o valor do nosso imóvel foi 235 mil, né? Isso, era 230, aí nós aumentamos 5 mil. A gente teve que fazer uma proposta, aumentamos em 5 mil, não chegou nem perto do valor do aumento que eles queriam, mas enfim. Mas é isso, negociação. O imóvel foi 235 mil, a gente financiou em 35 anos, a nossa parcela atual é 1.200 e pouquinho. A última parcela, né, contando lá na última, é R$400. Aí você pode entrar no sistema de amortização e começar a pagar lá atrás também, que a última parcela de 400 cai para 100 e pouquinho, então você consegue amortizar muito. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre amortização, mas tem canais e vídeos aqui incríveis que podem ajudar vocês. Recomendamos o Primo Pobre com vídeo da amortização, muito bom. Assista lá. Mas a gente também pode depois falar um pouquinho sobre a amortização, embora a gente ainda não esteja fazendo. Isso. A gente já vai fazer já uma vez só, né? Uma única vez. Mas enfim, a nossa parcela, o imóvel foi 235 mil, a gente precisou dar uma entrada de 80 mil, lembrando que, o que eu falei no início do vídeo, né? Se você comprar uma casa até 180, você não precisa dar a entrada, ainda ganha um subsídio legal do governo que é de 50 mil, a casa vai sair para você com menos de 130, mais ou menos. No nosso caso, como a gente precisava de uma casa maior, as casas no valor que a gente poderia dar sem entrada aqui no Rio de Janeiro, pra gente não dá. Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, os imóveis são muito caros e a gente acabou tendo essa possibilidade de comprar um imóvel mais caro, que pra gente nem era o ideal, quanto mais barato seria melhor, mas era o que coube pra gente dentro da nossa necessidade. E a nossa parcela está R$1.200, que a gente acredita que não é caro, é o valor de um aluguel aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos esse valor. E como a Tainá disse, é regressivo, então vai passar aí alguns anos, daqui a pouco a gente está pagando R$800, né, R$900, e vai baixando, até que lá no final chegue 400, que não é a nossa ideia, a gente quer amortizar e pagar o quanto antes. Né?
E aí, para essa entrada, a gente usou o FGTS, que é bom falar sobre isso, né? Isso. Se você tem FGTS, você, sua família, seu marido, sua esposa, vocês podem usar os dois. A gente usou, né, para parte do nosso os nossos FGTS, conseguimos comer, né, um pedaço uma parte da entrada. 40% da entrada, mais ou menos. E aí aqueles 20 mil que eu falei que a gente deu no início foi essa entrada, que a gente paga para os compradores. Sim. E no final nós tivemos que pagar o restante da entrada que o FGTS não cobriu, né? E aí foi 40% de FGTS e o restante a gente teve que correr atrás mesmo, né? O trabalho na internet ajudou a gente a fazer e tal. Mas esse foi o nosso processo, né? E aí durante o vídeo vocês viram algumas imagens da casa, né? Nosso cantinho agora, a gente está dando forma ainda a alguns espaços, né? Precisa comprar algumas coisas, fazer ainda algumas mudanças. Mudança é aquelas coisas bobas de casa nova, né? Pintar uma parede do jeito que a gente gosta, colocar um azulejo do jeito que a gente quer. A gente deu sorte de pegar uma casa bem conservada. Pois bem conservada e boa, grande, espaçosa. Antiga, exatamente. Aqui é um apartamento que a gente comprou, apartamento tipo casa. Então é um prédio com 2 andares só, 2 apartamentos. Exatamente. A gente está no primeiro andar. Uma dica importante para dar para vocês, para quem vai optar por imóvel usado, olhem bem a casa, porque quando a gente comprou a casa, aparentemente estava tudo legal. Quando a gente entrou, a gente viu que precisava dedetizar por conta de cupim. E a gente gastou um dinheiro. A parte elétrica da casa, nós tivemos que fazer... A parte elétrica nem tanto, né? A gente, na verdade, só... Em alguns lugares botou alguma coisa, porque a casa, como é uma casa muito antiga, ela não tem muitas tomadas. Isso. Então o nosso trabalho foi fazer tomada, né? A parte elétrica em si tá legal. No nosso caso foi também por conta do disjuntor. O disjuntor estava a casa toda ligada em um único disjuntor, umas questões assim, mas que foi realmente nada demais. O problema mesmo foi ter que gastar dinheiro com dedetização. Porque a casa estava com muito cupim. E por se tratar de uma casa antiga, a gente tinha armário embutido, armário no banheiro, que já estava tudo aqui, né? Perdemos tudo. E perdemos tudo, tivemos que desfazer. Do armário do banheiro, por exemplo, não tem nada por conta do cupim. Né? Comeu absolutamente tudo. Porta da sala, que a gente chegou, a porta estava usável ainda, né? Quando a gente chegou na visita, né? Pois lá em novembro, na primeira visita, a porta abria, a porta fechava numa boa. Quando nós de fato pegamos a chave da casa, para vocês terem noção, a gente não conseguia mais trancar a porta. Sim. Porque os cupins estufaram de uma tal forma que você fechava e não dava mais para trancar. Então a casa ficou até teoricamente aberta durante um tempo até nós colocarmos a porta nova. Uma dica para você também, outra dica na verdade, para você não sofrer de ansiedade, que a gente sofreu muito para pegar a chave, foi uma ansiedade muito grande. Assim que você entrar em contato lá com a corretora, pergunta em que momento você vai pegar a chave. Exato. Já pergunta logo, olha, em que momento do processo eu vou pegar a chave? Eu vou pegar a chave depois que eu der a entrada? Vou pegar a chave. Isso aí, vou pegar a chave só quando o financiamento da Caixa cair na conta. Por que é importante você fazer isso? Para você não sofrer igual a gente sofreu. A gente ligava constantemente para a corretora porque eles não deram para a gente uma data objetiva, não falaram para a gente, vocês vão receber tal dia. Acabou que no final, depois a gente insistir, eles só vão dar a chave depois que pagar o financiamento. Porque depois que você assina todas as documentações que elas vão tramitar na Caixa, você precisa dos registros do cartório, que você leva também na Caixa, você não, né? A corretora leva também na Caixa, e no momento que a Caixa está com todos os documentos assinados e com todos os registros transferidos de nome, aí sim ela libera o dinheiro para os compradores, para os vendedores. Isso. Ela libera o valor da casa para eles. E no nosso caso, eles só entregariam a chave pra gente nesse momento. Sim. No momento que o dinheiro fosse liberado, nós não sabíamos disso. Então faça um acordo. Pois e negocia, conversa na corretora, né? Existe a possibilidade, olha, uma vez que o contrato da Caixa está assinado, eu já posso pegar a chave? Negocia sobre, porque no nosso caso também, logo assim que nós assinamos o documento da Caixa, os vendedores falaram que a gente libera a chave. Só que eles falaram isso de boca ali na hora e depois ficaram segurando contrato, né? A chave até o dinheiro cair na conta deles. Lembrando que isso é para quem vai fazer o processo de compra de imóvel usado. Porque para quem não vai fazer de imóvel usado é outra forma já, né? Você só vai realmente morar na sua casa quando a obra tiver acabado. Então você não vai passar por isso. Sim. Mas se for comprar imóvel usado, bota no contrato com a corretora, ó, tal dia, ou em que momento, depois de qual parte do processo que eu pego vai entregar a chave. Para você não esquentar, porque é muita ansiedade. A gente vai comprar uma casa,
a gente fica desesperado, né? Quer logo pegar a casa e tal. Não, e queríamos também aproveitar algumas oportunidades, né? Porque foi bem no período de maio, tinha Dia dos Pais, teve Dia das Mães, Léo de férias, então nós queríamos aproveitar, por exemplo, promoção de Dia das Mães para comprar móvel, para comprar cama, porque as coisas ficam mais baratas nesses períodos festivos. E nós não podíamos fazer isso porque não tinha nem a chave. Vai comprar as coisas e vai deixar onde, sabe? Exatamente. Uma última dica aí para deixar para vocês é que o Minha Casa Minha Vida não financia só casa, né? Ele financia também terreno e você tem como, pelo programa, receber um valor para obra, para fazer a obra na sua casa, no seu terreno. Então tem essa possibilidade de você comprar só o espacinho de terra e depois pedir um financiamento para você construir a sua casa nesse terreno. Existe essa possibilidade também. Se o metro quadrado aí não for um pedaço do seu rim, que aqui no Rio de Janeiro, metro quadrado é... Nem tem metro quadrado à venda praticamente, né? Porque já está tudo ocupado. É bem caro. Mas enfim, esse foi o nosso processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui embaixo que a gente tenta responder, né? Mas enfim, esse foi um processo de uma compra de um imóvel usado, como a gente falou. Sim. E pra gente valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E a gente está vivendo na prática que é possível, é fácil, né? O procedimento pode ser demorado, mas ele é um procedimento fácil e que dá para fazer, sabe? Não precisa ficar apertado, até porque o Minha Casa Minha Vida avalia o seu salário, né? A renda familiar. Então ele já vai fazer a liberação do crédito de uma forma que você consiga pagar as prestações sem se enrolar. Isso é muito legal também. Eles dizem que não pode... O valor, né, do financiamento não pode ocupar 80% da sua renda, uma coisa assim. Porque eles entendem que você precisa ter dinheiro para pagar o financiamento, mas também para pagar as outras coisas na sua vida, né? Exatamente. Enfim, esse foi o nosso processo, né? Exatamente. E nós estamos aqui na nossa casinha muito felizes, já mais adaptadas, né? Mais adaptados. Bem mais diferente do lugar que a gente morava antes. No início foi complicado, mas agora a gente já está bem aqui. Graças a Deus. Já estamos realmente adaptados com o nosso cantinho. Bom, se inscrevam aqui no canal, deixa o like, mais uma vez as dúvidas que vocês tiverem. Deixa aqui nos comentários que a gente responde com muito amor e carinho ou grava mais um vídeo para vocês, tá? Beijo, gente. Até a próxima.